Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise mergulha num material fascinante, que é a transcrição de uma sessão de mentoria em grupo sobre transformação pessoal. E o foco é a nossa relação com o corpo, com o bem-estar. Mas assim, a abordagem vai muito além de dieta ou exercício, né? Exatamente. A fonte organiza essa jornada em torno do que ela chama de os 3 pilares: crenças, hábitos e emoções. Uhum. E a nossa meta aqui é entender como esses 3 pilares, dançam juntos. Como esse trabalho integrado pode gerar uma mudança que vai muito além do físico, que toca o nosso núcleo emocional, mental. Uma mudança de dentro para fora, né? É isso. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pela base de tudo, o pilar das crenças. A fonte deixa bem claro que muitas das nossas ideias mais teimosas sobre nós mesmos, especialmente as que nos sabotam, vêm lá da infância. Ah, sim. Um dos primeiros exemplos que aparece é de uma participante que tem essa crença de que pessoas magras são outras pessoas. Tipo, ela simplesmente não se vê nesse grupo. E o mais curioso sobre o caso dela, que a fonte detalha, é que ela já foi magra na adolescência. Exato. Isso mostra o quão ilógica, mas ao mesmo tempo poderosa, uma crença pode ser, né? Não tem a ver com a realidade física, mas com uma identidade que ela assumiu para si. Uma identidade. A crença funciona como um roteiro invisível. Se o roteiro diz, você não pertence a este clube, nenhuma ação externa, tipo uma dieta, vai parecer autêntica ou sustentável. Fica parecendo que ela está representando um papel que não é dela. Exatamente. Ela está lutando contra o próprio roteiro. Mas, olha, tem outro caso na transcrição que leva essa ideia de identidade para um nível ainda mais profundo e, assim, francamente surpreendente. Qual? Uma participante que começa a perceber que o excesso de peso dela pode ser o último elo de ligação que ela tem com a família. Nossa. Como assim, né? Essa é uma das revelações mais fortes do material, eu acho. Ela vem de uma família onde as mulheres são historicamente acima do peso, e ela se distanciou da família geograficamente, emocionalmente, e aí o peso se tornou a única coisa que simbolicamente ainda aprende a elas, como ela mesma descreve. É quase um passaporte de identidade, sabe? Um passaporte. Se a gente conecta isso a um quadro maior, isso toca na necessidade humana mais fundamental de todas, a de pertencimento. Uma lealdade familiar que se expressa no corpo. Isso é muito, muito poderoso. Mas isso é um medo consciente? Ou é algo que a pessoa só descobre quando para refletir, assim, numa mentoria? Quase sempre é inconsciente no início. A pessoa só sente uma resistência que ela não consegue explicar. Ela se sabota, tenta e não entende o porquê. Certo. É no processo de mentoria que a ficha cai, que ela conecta os pontos e o pensamento surge. Se eu mudar, eu não pertenço mais. Nossa. O corpo vira um símbolo de lealdade e a mudança física é percebida, lá no fundo, como uma traição à tribo. Uma traição, que palavra forte. É por isso que é tão difícil. Não é uma questão de força de vontade, é uma questão de identidade. E a conversa na fonte explora outras crenças que talvez sejam mais comuns, que muita gente pode até reconhecer no dia a dia, né? Sim, com certeza. Eles falam sobre crenças que são quase como heranças culturais. A clássica obrigação de limpar o prato para não desperdiçar comida. E essa todo mundo já ouviu. Todo mundo. E que vem de gerações que enfrentaram escassez de verdade. Outra ideia de que comer muito é sinal de saúde, de ser forte. E tem um ponto muito mais delicado, mais complexo, que é o uso do peso como uma camada de proteção. Uma armadura. Uma armadura física, isso. Que algumas mulheres constroem, muitas vezes sem perceber, depois de terem sofrido algum tipo de abuso. O corpo se torna uma fortaleza para afastar os outros. Então fica a pergunta, né? Como é que se desafia uma crença tão antiga e tão enraizada assim na prática? Porque não dá para simplesmente dizer, isso é bobagem e seguir em frente. De jeito nenhum. A fonte mostra que o caminho não é negar, mas ressignificar. Ressignificar. A mentora na transcrição dá um exemplo brilhante para a crença de não desperdiçar comida. Em vez de lutar contra a ideia, ela reformula. Ela pergunta para a participante: encher o seu corpo com comida que você não precisa vai de alguma forma ajudar uma criança faminta na África? A resposta óbvia é não. Óbvio que não. Então ela sugere uma alternativa.
Coma a porção que te satisfaz e doe o dinheiro que você economizaria com excesso para uma instituição de caridade. Nossa, isso é genial, porque não invalida o sentimento nobre por trás da crença, que é a preocupação com o desperdício, com a fome, Exato. mas redireciona a ação para algo que é de fato eficaz, transforma uma crença limitante numa ação positiva. Perfeito. Quebra o padrão de pensamento antigo e cria um novo caminho neural. Você satisfaz a intenção positiva da crença antiga, mas com um comportamento novo e saudável. É uma estratégia muito mais inteligente do que a simples força de vontade. E essa ideia de transformar a crença numa ação positiva é o gancho perfeito, porque me faz pensar no seguinte: se as crenças são o porquê, os hábitos são o que a gente faz, né? É onde a dificuldade de agir aparece. E a fonte fala muito disso. Sim, o segundo pilar, os hábitos, é onde as crenças se manifestam no mundo real. E as histórias na transcrição são, assim, muito fáceis da gente se identificar. Tem o caso da participante que pagou uma academia por 1 ano e meio e foi menos de 10 vezes. Quem nunca, né? Pois é. E outra diz algo muito interessante. O problema dela não é o treino em si. Ela até gosta, mas o simples ato de ir até a academia. Ela é caseira e o esforço de sair de casa é a verdadeira muralha. Isso me lembra do conceito de energia de ativação. A dificuldade não é a tarefa, mas a energia que a gente gasta só para começar. É exatamente isso. O ponto todo, pelo que a fonte mostra, é essa tal energia de ativação. A barreira real não é a atividade em si, mas todo o atrito para começar. Se arrumar, pegar o carro, enfrentar trânsito. Todo ritual. Todo o ritual. A solução, como a mentoria sugere, não é ter mais disciplina, mas ser mais estratégico, reduzir o atrito. A participante que não gostava de ir para a academia encontrou a solução em casa. Ah, Ela já tinha os equipamentos, passou a trabalhar de casa com roupa de treino e, no intervalo, pronto, já estava ali. O atrito foi reduzido a quase zero. E essa estratégia de reduzir o atrito parece que se repete, né? Outra participante conta que começou a ir e voltar do trabalho a pé, uma caminhada de uns 40 a 45 minutos. Isso. Ela integrou o exercício na rotina que já existia, em vez de tentar criar um bloco de tempo totalmente novo, o que é sempre mais difícil. Precisamente. É a diferença entre adicionar um novo compromisso na sua agenda que já está lotada e fundir um hábito saudável com algo que você já faz. E isso nos leva a um princípio fundamental discutido na fonte. Qual? Um mau hábito raramente é só eliminado. Ele precisa ser substituído. Ah, sim. Deixar um vácuo no comportamento é uma receita para o fracasso. O cérebro anseia por rotinas, e se você tirar uma, ele vai procurar preencher aquele espaço, geralmente com um hábito antigo ou um novo igualmente ruim. Faz todo sentido. Se o hábito era comer um doce em frente à TV à noite, a solução não é só parar e ficar olhando para a parede. Não funciona. É preciso substituir, talvez por um chá, por uma leitura, qualquer coisa que ocupe aquele mesmo gatilho de tempo e lugar. Tem que oferecer para o cérebro uma alternativa, um novo caminho. Um novo caminho, exatamente. E o interessante é que isso não se aplica só aos participantes. A própria mentora, segundo a fonte, compartilha que ela não tinha um hábito de se exercitar e que a introdução dessa prática mudou a vida dela. E qual foi a virada de chave para ela? Foi ressignificar a experiência. Como assim? Em vez de ver o exercício como um sacrifício, uma punição pelo que comeu, ou mais uma obrigação, ela começou a associá-lo a algo positivo. A um prazer. A motivação deixou de ser externa, preciso emagrecer, e passou a ser interna, isso me faz sentir bem. Entendi. A consistência nasce dessa mudança de percepção. Quando você faz algo porque gosta do resultado imediato no seu bem-estar, a disciplina se torna quase irrelevante. A motivação vira o próprio sentimento de bem-estar. E essa conexão com o sentir-se bem nos joga direto no coração do problema. O terceiro pilar, as emoções. O motor de tudo. A fonte deixa claro que as emoções não gerenciadas são um combustível que alimenta os hábitos destrutivos e reforçam as crenças limitantes. Fecha o ciclo. Exatamente. E a história mais forte na transcrição que ilustra isso de uma forma assim visceral
é a de uma participante que se lembra de uma cena da infância. Ela viu a mãe, no momento de profundo desespero e solidão, comer um bolo inteiro, sozinha, chorando e dizendo: "Este é o meu amor, é o que me restou." Nossa, que pesada. Essa imagem da mãe com o bolo é de partir o coração. É brutal. É brutal. E o mais impactante é que anos depois, já adulta, essa participante se reconheceu fazendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Num momento de dor emocional, atacando a comida de forma compulsiva para preencher um vazio. Isso é um retrato cru e poderoso do que se chama de fome emocional. Fica escancarada a ligação, né? Fica entre um vazio afetivo, de amor, de reconhecimento, de segurança e o ato físico de tentar preencher esse vazio com comida. E como a gente diferencia na prática a fome física da fome emocional? A fonte dá alguma pista? A fonte sugere que as emoções são, na verdade, mensageiros. São sinais do nosso corpo. Mensageiros. A raiva pode sinalizar um limite que foi violado. A tristeza, uma perda. O medo, uma ameaça. A fome emocional acontece quando a gente ignora ou reprime esses sinais. Eles não desaparecem. Eles gritam mais alto ou se manifestam de outras formas, como na compulsão. E tem características diferentes, né? Sim, a fome física vem aos poucos, a emocional vem de repente. A física aceita qualquer comida. A emocional pede algo específico, geralmente açúcar ou gordura. A física termina com saciedade, a emocional com culpa. Entendi a diferença. E a discussão na mentoria mostra que a dificuldade não é o ato de sentir as emoções, mas a nossa dificuldade em identificá-las e, principalmente, em permitir que elas existam sem nos dominar. Exato. Uma participante traz uma distinção que eu achei brilhante. A diferença é entre estar sentindo ansiedade e ser uma pessoa ansiosa. Essa distinção é crucial. Estar sentindo ansiedade é um estado passageiro, uma resposta a uma situação, é normal. Certo. Ser uma pessoa ansiosa é transformar esse estado numa identidade. É uma história que contamos a nós mesmos e que nos aprisiona. Identificar-se com a emoção é o que a torna um problema crônico. E qual seria a abordagem, então? A abordagem proposta na mentoria é de curiosidade, não de julgamento. Em vez de lutar contra o sentimento, perguntar: o que esta tristeza está tentando me dizer? Da onde vem esta raiva? Tratar a emoção como uma informação, um dado, e não como um inimigo a ser derrotado. Isso muda tudo. Muda completamente a dinâmica. É sobre sentir, entender a mensagem e depois deixar a emoção passar, como uma nuvem no céu. Ela não é você, ela está apenas passando por você. E dentro dessa exploração das emoções, os participantes falam muito sobre raiva, tristeza, mas especialmente sobre o medo. Uma delas compartilha uma reflexão muito profunda de que o medo é o verdadeiro oposto do amor. Sim, é uma reflexão poderosa. Ela argumenta que o ódio, por mais intenso que seja, é uma emoção quente, uma forma de conexão, ainda que distorcida. Ele pode passar, pode se transformar. Mas o medo? Mas o medo é frio. Ele paralisa. Ele impede a construção, a ação, a conexão. É o medo que nos impede de tentar algo novo, de mudar um hábito, de nos mostrarmos vulneráveis. E aí os três pilares se conectam de forma perfeita, né? Uma crença limitante como eu não sou capaz, gera medo. Esse medo, uma emoção paralisante, é acalentado com um hábito destrutivo como comer em excesso, o que, por sua vez, reforça a crença original de que eu não sou capaz. É um ciclo vicioso. Exatamente. E aí a gente vê como os três pilares dançam juntos, inseparavelmente. Não dá para trabalhar um isoladamente. Tentar mudar um hábito sem entender a crença e emoção por trás dele é como tentar arrancar uma erva daninha deixando a raiz intacta. Ela sempre vai voltar a crescer. Sempre? Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que uma mudança real, sustentável, não é sobre a última dieta da moda ou um aplicativo de exercícios. É uma exploração profunda do nosso mundo interno. Um trabalho de arqueologia pessoal. É isso.
para desenterrar as histórias que a gente se conta, entender as rotinas automáticas e aprender a ouvir nossas respostas emocionais. É exatamente isso. A verdadeira transformação acontece quando a gente entende e atua nessa dança entre os três pilares. Quando você consegue desafiar e mudar uma crença, por exemplo, de exercício é um sacrifício para exercício é autocuidado. Fica mais fácil. Fica infinitamente mais fácil adotar um novo hábito. E quando você aprende a processar uma emoção como a tristeza, se permitindo chorar em vez de comer um pote de sorvete, o impulso para o hábito destrutivo diminui drasticamente. Eles são interdependentes. Totalmente. Mude um e os outros começam a se mover também. A fonte nos mostra como identificar essas crenças, hábitos e emoções, mas acho que fica uma reflexão para quem nos ouve. Qual seria o primeiro e menor passo possível para não apenas identificar um desses pilares na própria vida, mas para ativamente começar a integrar a mudança? Se uma crença é, no fundo, apenas uma história que contamos a nós mesmos repetidamente, que palavra, uma única palavra, poderemos mudar nessa história hoje para começar a escrever um novo final?